Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Vamos usar aí o Aprender Sempre do terceiro ano. E a nossa aula de hoje continua a sequência Cartas às Palavras que Viajam. E hoje vamos para a aula 8, Lendo Notícias para se Informar, nas páginas 12 e 13. Peguem o material de vocês aí e vamos para o tema da nossa aula de hoje, Lendo Notícias para se Informar. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler a notícia sobre a iniciativa das crianças de uma escola de Ribeirão Preto durante a pandemia. Além disso, vamos pensar sobre os possíveis temas para as cartas que escreveremos para a nossa comunidade. Atenção aqui, então, nós vamos ler uma notícia. Olha só, já vão se preparando aí, nós vamos ler uma notícia sobre uma iniciativa que foi feita aí por estudantes de uma escola na cidade de Ribeirão Preto, aqui no nosso interior do estado de São Paulo. E nós também vamos pensar aí sobre o que nós vamos fazer nas próximas aulas aí, o que nós vamos, para quem nós vamos escrever a nossa carta de agradecimento. Então acompanhe aí a notícia. E nós vamos fazer o seguinte, o professor vai ler com vocês um parágrafo de cada vez e vai fazendo alguns comentários, pois o texto de hoje é um pouco mais longo, mas atenção, não tenham medo desses textos longos, a gente precisa ler, compreender esses textos também. E hoje nós falamos de notícias, vocês já viram que aqui nestas aulas a gente já falou, a gente está falando de cartas ainda, mas junto com as cartas a gente já falou de trava-língua, já falou de letra de canção, já falamos de bilhete e também, e agora, claro, estamos com a notícia. A notícia aí é uma informação sobre algum acontecimento, sobre algo que mudou, traz aí algumas explicações sobre quem é o responsável, quem fez o que aconteceu, como aconteceu e quais são as consequências aí desse acontecimento. Então, isso é uma notícia. E vamos lá, então, ler a notícia com bastante atenção e fazendo os comentários. A notícia que vamos ler hoje tem o título Estudantes de Ribeirão Preto escrevem cartas em agradecimento a médicos e profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus na cidade. Atenção aí, que informações esse título já dá para a gente? A gente já consegue perceber aí que nós vamos falar de uma iniciativa de um grupo de estudantes aí da cidade de Ribeirão Preto que decidiram aí escrever cartas para agradecer aos médicos e profissionais da saúde que estão trabalhando aí no combate ao coronavírus e aí estão ajudando a combater a pandemia, cuidando dos doentes, atendendo aí os pacientes, dando um conforto. Então, já temos aí essas ideias. E agora que nós lemos o título, e observem, o título é um título longo, que já traz bastante informação aí sobre o que nós vamos ler, sobre quem nós vamos ler, qual é esse acontecimento e onde essa iniciativa acontece também. Agora vamos para a página seguinte. Aqui eu quero a atenção de vocês, pois, como eu falei, é um texto mais longo, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa leitura, e quem quiser aí em casa, faça a leitura também, acompanhe junto com o professor, prestando atenção em cada etapa da nossa leitura aqui. Ouça a leitura da notícia. Estudantes de Ribeirão Preto escrevem cartas em agradecimento a médicos e profissionais da saúde que atuam na frente de combate ao coronavírus na cidade. Lembrando aqui, nós relemos o título. Iniciativa foi para homenagear e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Aqui, nós lemos o título aqui, que está mais destacado, depois lemos o subtítulo, e aqui a gente descobre mais algumas informações sobre essa notícia, que essa iniciativa dos alunos de Ribeirão Preto foi para quê? Foi para homenagear e também para valorizar aí o trabalho desses profissionais da saúde que estão se dedicando, que estão arriscando
as suas vidas em nome do cuidado das pessoas, em nome aí do combate ao coronavírus na cidade de Ribeirão Preto. Então, agora começamos, de fato, o corpo da notícia. Atuar na linha de frente na guerra contra a Covid-19 é uma tarefa arriscada, exaustiva e solitária. Afastados de familiares enquanto atuam no combate à doença, em Ribeirão Preto, médicos têm se desdobrado para oferecer os melhores cuidados aos seus pacientes nesta fase em que os casos ainda crescem. Para oferecer um pouco mais de carinho e cuidar de quem cuida, um grupo de crianças do terceiro ano de uma escola de Ribeirão Preto realizou uma ação em homenagem aos médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade. Nesse primeiro parágrafo que nós lemos, nós já começamos a perceber, começamos a verificar algumas informações muito importantes aí sobre a importância do trabalho dos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, do pessoal da limpeza, o pessoal do transporte aí de ambulâncias, todo esse trabalho muito importante, porque essas pessoas que atuam na linha de frente aí, que estão ligadas à saúde, elas se afastam dos familiares para trabalhar aí no combate à doença, e eles se desdobram, ou seja, eles fazem tudo o que é possível para oferecer o que tem de melhor em termos de cuidados aí para os pacientes, pensando aí nos casos que também estão aumentando, que mais uma vez estão aumentando aí, de acordo com a notícia. E qual foi, pensando nessa ideia aí, nesse trabalho todo desses médicos e desses outros profissionais de saúde, um grupo de alunos do terceiro ano de uma escola de Ribeirão Preto resolveu, então, fazer uma ação para homenagear esses médicos e esses enfermeiros também de hospitais públicos e particulares aí da cidade de Ribeirão Preto. Então, aqui, a gente soube como é a dificuldade do trabalho dos médicos e qual foi a iniciativa aí desse grupo de crianças do terceiro ano. Vamos lá, então, continuar a nossa leitura. Para apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus e agradecer pela dedicação desses profissionais aos doentes, os estudantes escreveram cartas com desenhos e mensagens de gratidão e incentivo. Então, aqui a gente viu nesse outro parágrafo aqui o porquê as crianças tiveram essa iniciativa para apoiar esses profissionais de saúde, além disso, para agradecer pela dedicação que eles têm tido aí com os doentes, nos cuidados que eles têm tido com os doentes durante a pandemia. E aqui a gente viu também, será que eles escreveram, esses estudantes aqui do terceiro ano, será que eles escreveram só cartas para os profissionais de saúde? Será que só foram cartas que eles escreveram? Eles também enviaram desenhos e mensagens de gratidão. Então, nessas cartas, além das mensagens aí para os profissionais, essas cartas também continham desenhos para mostrar essa gratidão e incentivar aí esses profissionais de saúde. Então, aqui descobrimos nesse parágrafo porque os alunos esses estudantes resolveram aí fazer essa iniciativa para apoiar os profissionais de saúde. Vamos continuar a nossa leitura. No próximo parágrafo, a responsável pela campanha foi a professora de artes, junto com outros educadores da escola. A professora responsável pelo grupo afirma que a campanha envolveu os estudantes em uma atmosfera de gratidão que acompanhou outras propostas do cotidiano da escola. As crianças se sentiram tão importantes por fazerem parte desse contexto, e isso fez com que acreditassem em si mesmas e que podiam ajudar a contribuir de alguma forma com esse momento histórico que estamos vivendo. Aqui, então, nós percebemos o seguinte, aqui nós descobrimos quem foi ou quem foram os responsáveis por essa iniciativa. Aqui a responsável por essa campanha, por essa iniciativa de escrever essas mensagens para os médicos e profissionais de saúde,
foi a professora de artes, junto com outros educadores da escola. Então, foi uma ideia da professora de artes com outros educadores, com outros professores da escola. E olha só, aqui a gente descobre também qual foi a consequência aí para o grupo de alunos. Então, quando a gente tem uma iniciativa como essa, um trabalho como esse de fazer essas mensagens, de escrever essas mensagens, a gente tem também as consequências. Como será que as pessoas reagiram com essas mensagens? Não só aquelas que escreveram, mas aquelas que receberam as mensagens. Vocês têm visto aqui nessas aulas que as pessoas escrevem cartas expressando, colocando mensagens nessas cartas, querendo passar algumas informações, algumas mensagens, expressar carinho, expressar gratidão. E aqui a gente vai ver as consequências aí para as pessoas que escreveram e para as pessoas que receberam essas cartas. E a professora disse aqui que uma das consequências aqui para a turma que trabalhou nessa campanha foi uma atmosfera de gratidão, ou seja, os alunos aprenderam a exercitar aí a gratidão, aprenderam a compreender, aprenderam aí a lidar com esse sentimento de gratidão, ficaram mais gratos com aquilo que eles estão recebendo, com aquilo que as outras pessoas também estão recebendo na forma de cuidados aí durante esse período da pandemia. E essa atmosfera de gratidão acompanhou também outras coisas aí que estão envolvidas na escola. E olha aqui o que a professora disse: as crianças se sentiram tão importantes por fazerem parte desse contexto, e isso fez com que elas acreditassem em si mesmas. Olha só, outra consequência, as crianças passaram a acreditar mais em si mesmas e começaram a perceber que elas podiam ajudar e contribuir aí de alguma forma para aliviar aí o cansaço do trabalho dos médicos, para dar um pouquinho de conforto para eles, para dar um incentivo também. Agora nós continuamos a nossa leitura com o último parágrafo. A professora ainda comenta que a emoção dos funcionários que receberam as cartas afetou diretamente o seu grupo. Muitos se emocionaram ao verem pelas fotos suas cartas nas mãos dos profissionais de saúde. Quando assistiram ao vídeo que mostrava os trabalhadores recebendo as mensagens de agradecimento e os desenhos, os estudantes não cabiam em si. Olha o meu desenho! Quem recebeu minha carta foi o funcionário da limpeza, professora. Eles diziam com a maior empolgação. E mesmo com a máscara cobrindo boa parte do rosto das pessoas, os olhos não escondiam a emoção, finaliza a professora responsável pela campanha. Então, aqui a gente viu que, além de os alunos se sentirem mais agradecidos, se sentirem mais confiantes, acreditando que podiam ajudar mais as pessoas, a professora também comentou aqui a emoção dos funcionários que receberam as cartas. Então, outra consequência aqui dessa campanha, ou seja, outra coisa boa que essa campanha proporcionou, que essa campanha ajudou a construir, foi a emoção dos funcionários ao receberem essas mensagens de carinho, de incentivo. E também, muitos aí se emocionaram ao ver as cartas nas mãos dos profissionais de saúde. Aí, os alunos se emocionaram quando viram as suas cartas nas mãos desses profissionais no vídeo, quando assistiram o vídeo aí que foi divulgado, que foi gravado aí na entrega desse material, dessas cartas aí. E olha só, os alunos comentavam também: olha o meu desenho, quem recebeu a minha carta foi o funcionário da limpeza, e todo contente aí por ter visto que a sua mensagem chegou lá para quem devia receber, que a sua mensagem foi lida com carinho, foi recebida com muito carinho. E um dos resultados também foi uma maior empolgação dos estudantes. Muito bem. Então, aqui nós terminamos o texto, mas olha só, atenção para esta informação também, publicado em 19 de maio de 2020. Vocês perceberam? Esse texto foi publicado no ano passado, no mês de maio, há pouquinho mais aí de um ano. Mas a situação, vocês acham que ela ainda é a mesma? Então, nós ainda vivemos na pandemia, ainda estamos enfrentando a pandemia. Então, essa notícia tem tudo a ver com a época em que nós estamos vivendo. Então, agora, tendo lido o texto, nós vamos para a página seguinte,
E vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns registros que a gente vai fazer. Essa pergunta aqui, B, lendo o título, o que é possível saber sobre a notícia? A gente volta lá no título da notícia para responder aqui de forma falada. Nós voltamos aqui no título, nesta página, para descobrir o que nós já podemos saber apenas lendo o título. A gente descobriu aqui o quê? Quem fez essa ação? Os estudantes de Ribeirão Preto, essa ação de escrever mensagens para os profissionais de saúde. Então, aqui a gente viu que foram os estudantes de Ribeirão Preto. Vou pegar aqui outra marca de tinta para a gente destacar de novo. Então, foram os estudantes de Ribeirão Preto. E a gente consegue saber também, eu disse quem, mas onde também? Estudantes de Ribeirão Preto, da cidade de Ribeirão Preto. E o que eles fizeram? Escreveram cartas para agradecer aí os médicos e profissionais da saúde. Então, a gente descobriu quem, onde, o que aconteceu também e para quem essas mensagens foram escritas. A gente descobriu que foi para médicos e profissionais da saúde. Aí, claro, os enfermeiros, os profissionais da limpeza aí dos hospitais, dos postos de saúde, as pessoas que atendem nesses lugares também, e que estão aí, de alguma forma, na linha de frente de combate à pandemia. Então, tudo isso a gente descobriu lendo o nosso título. E voltando lá para a página da nossa atividade, eu quero que vocês pensem agora, mais uma vez, no título da notícia. Então, escreva o título da notícia lida e a data de publicação. Atenção ao título, que ele antecipa muita coisa da nossa notícia que acabamos de ler, e também qual foi a data de publicação dessa notícia. Então, voltem aqui na tela, voltem aí no material de vocês, respondam com atenção, e atenção para a próxima aula, em que o professor vai conversar com vocês sobre para quem nós vamos escrever a nossa carta de agradecimento. Fica aqui o meu abraço, façam sempre com bastante atenção.